Olá, essa é a leitura do conto Causa Perdida, do livro de antologias Histórias de Bicho, do autor Luiz Vilela. Mamãe era maluca com o padre. Mais do que ela, só tia Gertrudes. Essa já era tarada. Tia Gertrudes passava o dia todo nas igrejas, conversando com os padres. Começava numa e percorria todas as que podiam percorrer num dia. Era a própria barata de igreja. Mamãe não chegava tanto, mas também era bem maluquinha. Acontece que naqueles dias tinha chegado à cidade um padre que fora vigário da nossa paróquia anos atrás e que, pelo que eu soube, era muito amigo da nossa família. Ele é que tinha batizado Chiquinho, meu irmãozinho. Logo que ele chegou, mamãe e papai foram visitá-lo. Então, mamãe convidou-o para almoçar um domingo lá em casa. O padre aceitou, e aí lembrou-se de umas coxinhas que ele tinha comido lá em casa no almoço, aqueles tempos. Então, mamãe foi logo falando que ele ia comer de novo aquelas coxinhas. Não haveria mal nenhum nisso. O problema é que, para as coxinhas, mamãe resolveu pegar um galo nosso, o Filó. E aí que danou tudo. Filomeno, que depois passou a ser simplesmente Filó, era de Chiquinho. Era um galo índio, que mamãe comprara franguinho ainda. Não sei porquê, Chiquinho logo criou afeição por ele. Dizia que o franguinho era seu, tratava dele diariamente, com todo o carinho, levava água e comida, gamou com o bicho. Não sei se foi por causa de toda essa atenção, o frango logo mostrou que não era um frango qualquer. Ele tinha inteligência. Ou sei lá o que ele tinha que era igual à inteligência. Ele tinha algo que um frango comum não tem. Ele compreendia e aprendia as coisas. Chiquinho ensinava para ele, e o danado, à medida que crescia, mostrava-se cada vez mais sabido. Por fim, já galo feito, ele fazia coisas que só mesmo as pessoas que viam podiam acreditar. Filó podia trabalhar sem susto no circo de animais amestrados. Se Chiquinho quisesse, ou o pessoal lá de casa, a gente podia vendê-lo por uma fortuna. Mas ninguém pensou em fazer isso. Primeiro, porque nossa situação financeira não chegava a tal ponto. E segundo, porque o Filó já fazia parte da família, e ninguém queria bancar os irmãos de José do Egito, embora depois tenham bancado pior. Não vou contar aqui tudo o que ele fazia, mesmo porque quase ninguém iria acreditar. Por exemplo, se eu contasse que ele dançava lá com o Parcita, Chiquinho assoviava e Filó ia acompanhando. Isso várias pessoas viram. Era um galo diferente. O QI do bicho devia ser o de um gênio. Dar bom dia com a asa, esconder a cabeça, coisas assim, era um café pequeno para ele. No duro, às vezes eu ficava olhando e me dava até um negócio esquisito, pois não era normal. Um galo que fazia aquelas coisas não podia ser um galo normal. Não era com todo mundo que ele fazia, era só com Chiquinho. Chiquinho conversava com ele, o galo ficava parado, ouvindo, e de vez em quando piscava, torcia a cabeça, sacudia as penas, arrepiava ou cacarejava. Quem via jurava que ele estava entendendo a palavra por palavra, e Chiquinho dizia que ele estava mesmo. Se tinha um doido ali, era difícil saber quem, se o galo ou o meu irmão, ou os dois juntos. O fato é que eles se entendiam e eram amigos. Além disso, como todo gênio, Filó tinha também suas maluquices. Por exemplo, tinha dia que ele cismava de andar numa perna só, saltitando. Como ele fazia isso? Não sei. Só sei que ele fazia. A primeira vez que Chiquinho viu, pensou que fosse algum machucado, mas examinou e não achou nada. E depois, uma outra hora, surpreendeu o galo andando normalmente. E de novo, numa perna só. Não tinha explicação. Maluquice de gênio. Outra coisa esquisita era ele, de vez em quando, correr os pintinhos. Era como se sentisse azucrinado com aquela piadeira o dia inteiro. Um gênio como ele ter de suportar aquilo? Então explodia. E era uma folia dos diabos no galinheiro, com o pintinho correndo para todo lado e a galinha aflita, sem saber a quem acudia, e sem entender o que dera no Filó. Uma terceira maluquice, Chiquinho achou que fosse maluquice, foi a de ele não sair da casinha, ficar lá dentro quase o tempo todo, trepado no poleiro, como quem não quer nada, às vezes até dormindo. Quando Chiquinho contou isso, mamãe já vinha desconfiando de certas coisas. Arranjou um outro galo, um mais novo. Chiquinho quis saber o motivo, mas mamãe falou apenas que o Filó já estava ficando velho.
Chiquinho era pequeno para entender essas coisas. Ele achou que fosse mais uma maluquice de Filó. Mãe, por que as pernas do Filó estão ficando desse jeito? Estavam cobertas de um cascão branco. Parecia uma doença, um câncer. Mas era simplesmente a velhice. Mãe, não tem jeito de cortar um pedaço das esporas do Filó? Parece até atrapalharem ele a andar. Mãe, aparecem uns caroços na cabeça do Filó. O que será? Um dia, Chiquinho chegou ao galinheiro e encontrou o Filó num canto, abatido, ensanguentado, quase morto. Levaram uma surra do outro galo. Acabaram o reinado do Filó. Chiquinho, de raiva, quase matou o outro galo. A sorte é que mamãe chegou a tempo e não deixou. Que loucura é essa, menino? Ele bateu no Filó. Filó já está bom, é de morrer. Ele não serve mais pra nada. Os adultos vivem ferindo à toa as crianças. Mamãe não precisava ter dito isso. Ou, pelo menos, devia ter dito de outro modo. Poucos dias depois, ela dava a notícia. Filó ia ser morto para fazer as coxinhas. Confesso que até eu mesmo, quando soube disso, fiquei revoltado. Afinal de contas, Filó não era um galo qualquer, e merecia um fim mais digno do que aquele de ser transformado em coxinha e ser comido entre conversas e risadas alegres no almoço de domingo. Existem certas causas que são perdidas desde o começo. São coisas que não deveriam acontecer. Por exemplo, a gente gostar de um galo. Pois ninguém vai querer vê-lo um dia cozinhando na panela e transformado em coxinha. No entanto, é esse o destino dos galos. E querer ir contra é, no mínimo, criar um problema doméstico. Quando eu falei com mamãe que a gente podia comprar outro galo para as coxinhas, ela deu a bronca. Comprar, se nós temos esse aí no ponto? Ou você quer que a gente deixe o Filó morrer de velhice e doença e depois ser enterrado? Quando ele podia economizar o dinheiro de um bom galo para coxinha? Vocês acham que seu pai trabalha para quê? Pensam que nós somos ricos? Chiquinho ainda passa, mas você já é rapaz e deveria compreender isso. Vocês aqui em casa estão cheios de coisas. Criar tanto caso por causa de um galo velho. Não é um galo velho, mãe, eu falei. Não é um galo velho? Como? A senhora não compreende. Não compreende o quê? Eu cocei a cabeça. Vocês só sabem arranjar problema, ela encerrou, e foi cuidar do serviço. Domingo chegou, e, ao meio-dia, lá estávamos todos à mesa. O padre e nós, com exceção de Chiquinho, que se fechara no quarto e não queria sair pra nada. E lá estavam as coxinhas. Pobre Filomeno. Eu decidira não comer nenhuma, em sinal de protesto. Mas as coxinhas estavam tão apetitosas e os outros comiam com tanto gosto que eu acabei não resistindo. E comi também. Comi 4. Que Filó me perdoe.